Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, outubro de 2025, que seja um mês de muitas realizações, de muita lucidez, de muita clareza aos seus caminhos, que vocês possam sempre ter forças, condições e o equilíbrio necessário para suas tomadas de decisões. Leoninos, Deus sempre os abençoe, Deus sempre os acompanhe. Vamos aqui abrindo a sua leitura com mensagem do tarô. Vamos lá. Mês de outubro. Qual mensagem para os leoninos no mês de outubro? Tarô. Cinco de copas. Leoninos, existe uma insatisfação que rodeia as suas emoções, aquilo que você considera como uma satisfação, uma realização. É aquela sensação de que esse mês é saber lidar com aquilo que não está no equilíbrio, ok? Dentro do seu parâmetro, o que não está em equilíbrio, o que não estará em equilíbrio. Isso pode mexer com o seu emocional. Eu estou sentindo aqui uma questão tem questões que você vai precisar deixar ir. Então, o ponto aqui é saber lidar com essas questões que podem partir da sua energia ou que haverá uma desconexão, tá? Então, é esse time, nesse mês de outubro, que vocês podem, né, se atentar um pouco mais ou se dedicar um pouco mais, para que essa energia de 5 de copas não permaneça ou não se estenda por tanto tempo além do devido. Então, é como se fosse uma missão para vocês, de você para com você se comprometer com o seu processo. Esse mês tem situações que podem partir da sua energia e que você tem uma afinidade, você tem uma conexão. Se não são pessoas, não são situações, são questões que você considere que como estão saindo do seu controle. Mas por quê? Vamos lá, 7 de ouros, interessante. Porque se faz necessário, me parece que esse mês aqui de outubro, que vocês vão sentir umas 5 semanas antes essa sensação de que as coisas estão instáveis. Por quê? Elas estão instáveis para que você realmente aprenda ou desenvolva, ou se desenvolva nessa instabilidade, Leão, tá? Parece algo simples, mas não é. Eu tô tentando sempre buscar aqui uma melhor forma de colocar, né, as palavras para vocês compreenderem. Porque quando está no 5 de copas, existe aquela percepção de que nada está satisfeito, nada satisfaz. Porque é sempre aquela incompreensão, aquela não estou me sentindo completo. Então, por isso eu estou tentando colocar melhor as palavras para que vocês captem com a sua alma mesmo, com aquilo que realmente importa, tá? Porque é como se tivesse realmente essa sensação para vocês no mês de outubro e vocês tendo que saber lidar com isso. E esse desenvolvimento, essa energia, ela paira no mês de vocês, porque é o 7 de ouros aqui no oculto. É uma fase de transição, é uma fase onde você precisa, sabe aquela coisa assim? Eu preciso cortar, né? Tem a poda, né? Como na jardinagem, você precisa podar para que novas folhagens ou flores, frutos nasçam, não é isso? Então, é exatamente isso que está acontecendo. E talvez essa poda seja algo que te deixe um pouco desconcertado. Como fazer isso? Como desconectar? Isso não necessariamente, Leão, estamos falando de pessoas. Podemos estar falando de questões do seu emocional, porque aqui você compreende que tem situações que não estão mais progredindo. A forma, o contexto não está tão legal quanto foi há um tempo atrás. Então já não está tendo, não está havendo mais, ou não estará havendo mais o preenchimento. Não está mais surtindo os efeitos. Então é hora de uma reprogramação, que é o 7 de ouros. É hora de um planejamento. Só que é um planejamento 7 de ouros. Então, saindo de copas
indo para ouros, ou seja, saindo das percepções emocionais, daquilo que acaba mexendo muito com o ego também, tá? Em ouros, você aterra essas energias, você começa a colocar tudo isso na realidade, os pés no chão. Então, até então, algum cenário para você estava muito pautado em copas, e nesse mês de outubro você parece que sente realmente que, olha, não tem mais da onde tirar, né? Não tem mais como preencher. Aqui, Leão, é como se sentisse vazio. Está se sentindo vazio? Porque tem coisas indo embora. Tem coisas que já não pertencem mais, você não está vendo mais a prosperidade cujo qual você planejou ou que você estava querendo até então. Por isso, o 7 de ouros, mais uma vez, tá? Não quero ser repetitiva para vocês, mas é para vocês compreenderem a essência da energia, tá? Então, é o mês que vai falar de um planejamento diferente, mas é um planejamento com os pés no chão, um planejamento onde você vai aguardar e observar o desenvolvimento das questões ou da sua do seu autodesenvolvimento, da sua reformulação como pessoa, como profissional, como, enfim, nos seus relacionamentos de uma forma geral, tá? Então aqui é como, digamos assim, como tem solução. Esse sentimento que vocês podem entrar esse mês, ele tem total solução, desde que vocês coloquem os pés na terra, na realidade, no que é palpável. E não somente aquilo que tange o seu corpo emocional, que te gere um prazer, uma satisfação, isso é satisfatório. Não tem que fazer sentido só para o emocional, porque aqui o seu emocional, as coisas não vão estar fazendo sentido. É o mês para trabalhar a terra, a materialidade, aquilo que é concreto, aquilo que edifica, aquilo que se desenvolve, ok? Não que o emocional não desenvolva, mas aqui é o mês que o emocional de vocês, ele vai estar muito frágil, tá? Muito frágil. Então, lidar com aquilo que é palpável, lidar com aquilo que é, mais concreto, vai fazer mais sentido e trará mais desenvolvimento para vocês, tá bom? Eu sinto aqui, é como se vocês estivessem nesse mês curando, tendo que tratar. É como se vocês estivessem medicando o seu corpo emocional, porque ele precisa de acolhimento. Não sei o que vocês estão vivenciando há um longo tempo, ou que exatamente essa energia é o que vai despertar, né? Para mim vem essa coisa de coisas partindo, as coisas não sendo mais como eram antes. Então isso pode ser um tremendo de um gatilho para acionar essa ferida em vocês. Então é um mês que, digamos assim, como se tratar com homeopatia, o que dá muito resultado, tá? Nesse sentido emocional. Calma, paciência, acolhimento, entende? Tudo isso será muito funcional para curar essas emoções do 5 de copas, tá? Esse vazio, essa sensação de não pertencimento, de não se encaixar nas pessoas e nas situações, tá bom? Lembrem-se, leoninos, que estamos saindo de 2 eclipses. Então, essas energias, elas se movimentam e se estendem por alguns meses. Então, vão ter muitos altos e baixos. Por isso, a energia de ouros ali é muito importante, é aterrar. Aquilo que eu não sei lidar, a vida vai estar me apresentando, colocando ali na mesa para que eu identifique. E fala muito sobre do seu corpo emocional. Então, tenham paciência, acolhimento com o seu processo, ok? Que as coisas elas estarão se desenvolvendo. Vamos para baralho cigano. Em seguida, teremos energia para trabalho, amor voltado a solteiros e quem tem um relacionamento. Vamos lá, baralho cigano, que vem para os leoninos no mês de outubro. É o mês que vocês vão querer se fechar dentro de uma estrutura, dentro de uma postura. Não vejo vocês muito sociáveis esse mês, tá? É o mês que vocês, dentro da socialização, pode gerar conversas, né, diálogos, ou situações que podem ficar um pouco constrangedoras, tá? Por não ter uma clareza.
Então, talvez vocês tenham que estar em grupos, tenham que estar em lugares que de alguma forma você precise socializar. E isso para você esse mês vai ser um pouco complicado, porque a mente de vocês pode estar um pouco com uma certa ansiedade, não tá tendo muita clareza, e não entendam esse ponto como, ai, que negativo. Não, de forma alguma. As cartas trazem, Leão, todos os pontos para que vocês realmente desenvolvam. Lembra que foi dito ali no 5 de copas, com o 7 de ouros. É o mês que vai falar para vocês de desenvolvimento, de uma transição, e vocês estão saindo de uma energia, né? Vocês vão se deparar e vão ter total caminho para sair de uma energia de que as coisas não estão tão assim favoráveis. Não é isso. Então pode surgir, é como se fosse uma confusão mental. Você acha que é e na verdade não é nada daquilo. É como se fosse exatamente como a carta das nuvens. É um momento passageiro. Então, como você observa esse momento passageiro como algo eterno, uma confusão eterna, uma ansiedade interna, uma sensação de vazio, que as pessoas não estão te compreendendo, e também tem a parte que você não consegue compreender ou enxergar as pessoas de fato como estão. Então, tudo muito enuviado, né? Parece que tem uma cortina de fumaça à frente, mas isso é temporário. Por isso, essa energia da torre aqui que traz o 6 de espadas. É uma fase, 6 de espadas estou saindo. Então, vocês entram um mês nessa sintonia, mas vocês têm total caminho para sair, desde que vocês edifiquem o que precisem e tomem consciência desses movimentos aqui, tá? Não é somente do outro, é de vocês. Então, quando você toma consciência desse seu lado mais sombra, que pode estar ativo e que com certeza pode ter sido acionado por esses eclipses, tá? Essa dupla de eclipses, as coisas você consegue sair com mais estabilidade, com mais estrutura, entende? É isso. Então tenham paciência com o seu próprio processo, ok? De fato, é um mês que vocês estarão deixando para trás algum tipo de... O 5 aqui, ó, né? Toda a energia 5, ela fala sobre falta. Então, é como se vocês deixassem para trás alguma falta, entende? Existirá a compreensão daquilo que está em falta em você, nas suas emoções, naquilo que partiu, naquilo que deverá partir, entende? Existirá uma compreensão, entende? Uma compreensão do que precisa partir, do que precisa sair. 6 de espadas, lembra? A partida, a mudança, a saída, a viagem. Então, tudo aquilo que está muito conturbado, você vai ter a iniciativa, a força para o caminho, enfim, que precisa, o direcionamento certo para vocês saírem dessa situação ou desse grupo, tá? Se prepare, então, Leão, que esse adeus é certo. Adeus a tudo aquilo que te gera essa falta, esse desequilíbrio, ok? Serão guiados para isso, tá? Direcionados a fazer aquilo que é mais harmônico na sua vida esse mês de outubro. Vamos lá. Esse mês você vai saber distinguir, Leão, aquilo que aprisiona e aquilo que liberta. Vocês terão uma clareza muito significativa sobre esse ponto. O que prende, o que limita, o que pode ser denso ou agressivo, o que seria perigoso e o que é leve, tá? Parece algo simples, né? Mas não, a sua leitura ela está trazendo pontos que parecem ser muito óbvios, mas não são. Quando você olha, porque essa energia aqui que foi dita, pessoal, do 5 de copas, é como se as coisas não serão mais como eram antes. E isso estamos falando aqui das suas percepções, tá? Das suas percepções. Então, a mudança, né, esse adeus de tudo aquilo que te desequilibra, vai ser muito importante para vocês esse mês. É um ponto de virada, digamos assim, é um ponto muito significativo de virada, ok? Leoninos, você no seu ambiente de trabalho também vai ter uma alteração,
onde ou você lida com pessoas muito difíceis, ou você é essa persona mais difícil, mais resistente, tá? Existe uma reformulação, e essa reformulação vocês vão sentir uma leveza muito maior, tá? Fala aqui de uma energia de maior acolhimento, fala de uma energia de mais empatia. Então, se é você nessa polaridade, essa energia de muitos excessos, de muito estresse, também começa a se diluir a partir desse mês de outubro. É aquela sensação de leveza e de libertação que eu estou sentindo aqui, tá? Perceba, mais uma vez, tá? É para vocês realmente compreenderem. Quando vocês saem dessa energia aqui, ó, as coisas começam a tomar um outro rumo. Um rumo muito mais libertador, muito mais conectado com o de fato com a sua essência, tá? É um novo movimento, é um desenvolvimento. Aqui a criança cigana é esse desenvolvimento, né, da criança, ela vai para a fase adulta, mas ainda assim mantendo uma estrutura. Aqui alguns vão curar alguma ferida da criança interior, né? A criança interior nada mais é do que você quando era criança. As experiências que você teve que não foram tão favoráveis. E que fala de muito aprisionamento, fala de uma dor, fala de um excesso de cobrança, lidando com uma pessoa, pode ser algum familiar muito próximo ou quem te criou, que tinha uma energia muito difícil, né? Muito difícil. E que você talvez não pôde ter sido você, em essência, ainda na infância, e projetou isso para a vida adulta, né? Como na vida adulta? Uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que gosta de ter o controle das situações nas mãos, vive sobrecarregado, entende? Então, esse mês, algumas reformulações irão acontecer na sua vida, na sua energia, nos seus caminhos, que vão trazer e gerar mais leveza e equilíbrio, tá? Chegando aqui para alguns o ponto da compreensão dessas feridas, né, desses gatilhos internos, que você pode fazer essa transição, esse lado, né, esse amadurecimento. Então, não vai ser mais a criança que toma ação. Aqui é como se a criança tomasse ação, tomasse a frente. E são ações muito infantis, né? Ou seja, que não teve um aprimoramento, muito pautada no ego, muito pautada nas próprias vontades e desejos. Porém, nesse mês de outubro, tem essa mudança significativa. Isso aqui é um ponto muito importante, primordial nas relações, leoninos. Quando você cura essas feridas, você, ou pelo menos inicia a compreensão, porque aqui nós temos o sol, né, onde se inicia a lucidez desse aspecto de vocês, tá bom? Ou de uma outra pessoa que você esteja lidando, as coisas têm uma transformação muito mais acolhedora, muito mais empática, muito mais bonita, muito mais leve. Vocês aqui ainda assim, vocês vão presenciar alguém com muitos ciúmes ou com ações de muito domínio sobre duas pessoas. Pode ser mãe e filha aqui, né? Criança e a mulher. Se não é mãe e filho, aqui pode falar alguém com muito incômodo, muitos ciúmes sobre o desenvolvimento de uma pessoa, tá? Aqui podemos falar de uma pessoa que menosprezou alguém. Olha, essa pessoa não é capaz, essa pessoa, né, tem ações muito infantis, né? Ou seja, ações muito limitadas, e você tem essa percepção de que não, tá? E vocês vão ver com muita clareza essa situação, tá? Até então havia um homem na sua vida que você estava muito feliz ou muito satisfeita com essa pessoa. Porém, nesse mês de outubro, vem dizendo que esse homem vai apresentar alguns sinais que podem gerar alguma problemática, tá? Ou alguma dificuldade. Vocês vão observar isso partindo de uma energia masculina. Aqui vem falando sobre a revelação de segredos ou de situações. Podem envolver pessoas? Pode. Por exemplo, pessoas que não se mostravam de fato como eram, por exemplo. E agora você terá a clareza, tá? Para identificar, ou essas pessoas realmente você vendo na sua frente essas mudanças, tá? Porque aqui falam de
questões que estavam muito fechadas, ocultas, se revelando. Isso pode envolver pessoas, pode envolver documentações, contratos, informações, chegam até você. Então se prepare, Leão, porque assim, é um mês realmente de muitas mudanças, tá? É um mês de muitas transformações, de revelações para vocês, questões que estavam estagnadas, fechadas, retidas, travadas, elas serão liberadas esse mês, tá? Aqui existe alguém que estava num impasse ou não tomando um posicionamento, uma decisão, uma escolha. Esse mês, essa pessoa, ela toma uma escolha de fazer algo correto, fazer o que é certo, tá? Por algum quesito, essa pessoa não se movimentava. Existia um impasse. Agora não mais, tá? Alguma questão que segurava essa pessoa, as ações dessa pessoa, não estará mais segurando, tá? É alguém que aqui parece que retoma, porque os caminhos fala da escolha, então alguém que volta a ter o poder de escolha, de decisão sobre alguma questão, tá? E o que estava provavelmente segurando, travando, não vai estar mais. Olha aqui a carta do navio que fala sobre as mudanças, tá, pessoal? Existe alguma alteração, um afastamento, pode ser para alguns de vocês, alguma viagem, mudança, afastamento que pode acontecer às pressas, tá? Ou que vai mudar algo de uma forma assim realmente bem brusca, tá? Bem brusca. Só que essa mudança, vamos dizer assim, que seja alguma alteração de alguma situação, tá? É o afastamento de algo que causa dor, tá? Pode ser um grupo aqui, porque nós temos casa 3, a casa de gêmeos, envolve comunicações, envolve grupos, e é portador das espadas, então uma situação que há muito tempo já está muito sofrida. Então, é uma situação que acontece assim, o afastamento dessa situação, desse grupo, de uma forma rápida, tá? Que traz digamos assim, começa a retornar um equilíbrio. Para outros, não é somente um afastamento. Esse chicote, ele traz o aprisionamento dessa situação. Então, algo, olha, prendi, tá? Não é que algo fique parado, não é isso. É que trava o movimento dessas ações. Então, se tem um grupo agindo de uma forma que traga ou gere dor, desconfortos, já há um certo período, esse grupo sendo, segurado ali pelo laço mesmo, é onde as coisas começam a fazer mais sentido, é onde a prosperidade começa a retornar, as coisas começam a se equilibrar. Porque aqui é um peso grande, tá? É como se fosse um peso, uma dificuldade, uma dor, traições, enfim, coisas complicadas sendo arrastadas por muito tempo. Olha, os ratos embaixo, tá? Existem ratos no porão desse navio e que devem ser pegos, tá? Leão, você vai identificar o que está trazendo perdas, roubos, desgastes dentro de uma casa, dentro de uma estrutura, dentro de um ambiente que você fala, poxa, é um ambiente até familiar. Aqui é a casa mesmo, tá, pessoal? Pode ser a sua casa, a sua família, pode envolver a casa de alguém, a família de alguém, ok? Como podemos falar da sua estrutura também. Então, o que estava, vamos dizer assim, a sua estrutura, se é a sua estrutura física, você conseguirá resolver o que está atrapalhando, consumindo, drenando a sua saúde física, ok? Terá resolução esse mês. Se é alguma estrutura, é como se viesse ajuda, tá? Imagine assim, né? Ratos dentro de uma casa. Então, você não sabe o que fazer.
Aqui é como se fosse uma situação assim também. Não sei o que fazer. Dentro dessa estrutura tem situações que estão ali desgastando, que estão consumindo, que estão roubando. Eu vou lá e peço ajuda. E chega ajuda para tirar tudo isso que está consumindo, né, a energia desse local, a saúde, a estabilidade, o que for, tá? O que está sendo assim, sendo tirado desse local. Aqui eu posso dizer que tem alguém infiltrado, tá, pessoal? Dentro de um ambiente. E você pode perceber isso, esse mês de outubro. Tem uma pessoa infiltrada. O que seria isso? Pessoal, pode ser uma diversidade de situações. Então, por exemplo, dentro do seu ambiente aí profissional, dentro de um local que você fala, poxa, aqui eu me sinto seguro. Mas não, você vai perceber que tem uma pessoa, sei lá, a pessoa leva informação para outro setor, por exemplo. De repente é um projeto que não deve ser aberto para toda a equipe, não é um projeto que deve ser divulgado neste momento, entende? Por alguma razão. E você vai descobrir que tem uma pessoa infiltrada aí, levando informações, entende? Olha aqui, ó, a carta. Alguém tá levando informações, tá? Dentro desse ambiente onde você está. Fica um leve trás. Na verdade, não só traz, a pessoa só leva. E ela está infiltrada porque ela tem alguma estrutura que a protege. A montanha. A montanha fala de justiça também. Pode ser uma pessoa que tenha uma proteção. Sabe aquela coisa assim, acima de qualquer suspeita? Vejo que surgem novas informações sobre alguma questão que hoje parece que está meio que inconclusiva na sua vida. Uma situação bloqueada, uma situação que você não tem clareza. Chega algum movimento novo. E o que vem de novo é algo que pode te surpreender. É algo que surpreender, Leão, num sentido positivo, tá? Porque é como se aqui as coisas estão muito limitadas. Aqui falamos de dificuldades, as coisas inconclusivas, não tendo muita clareza, e aqui tem um movimento diferente que chega para trazer essa clareza, você fala, poxa, era isso que eu precisava para entender esse assunto, para entender essa pessoa, para entender esse problema, entender por que algo estava travado. Falamos de movimentações, algo começa a movimentar, o que estava travado começa a ter movimentos, e são movimentos positivos, tá? Já abre a sua leitura falando, né, de uma mudança, de você deixando para trás, dizendo um adeus. Então, a sua leitura toda ela falando esse mês de muitas alterações. Muitas alterações, e alterações que são, sim, positivas. Aqui vejo um amigo te presenteando, um amigo de longa data te visitando, te presenteando, você encontrando essa pessoa, e vai ser algo muito agradável. Para outros, um mentor, tá? Você que tem um vínculo com a espiritualidade, esse mentor, ele vai estar, é um mentor, vamos dizer assim, com uma fisionomia de mais idade, tá? Ou é um mentor que há muito tempo lhe acompanha, há muito tempo. Para alguns, você pode ter tido contato com esse mentor na sua infância, mas por alguma razão você se desconectou. E tem essa reconexão de novo. Esse mentor, ele vai estar te ajudando em algum tipo de conhecimento, tá? A identificar algum conhecimento, identificar uma informação, olhar mais a fundo, alcançar um pouco mais, avançar um pouco mais em questões que são importantes para você neste momento. Fala de conhecimento. Você sendo direcionado a um conhecimento maior e a um aprofundamento maior. Porque aqui vocês poderiam estar muito no raso dentro de uma situação. E agora vocês começam a se aprofundar. Tem uma expansão de conhecimento ou de entendimento sobre alguma questão. Vocês muito curiosos, tá? Para desbravar alguma informação, entende? Vocês estarão muito curiosos, querendo acessar algo mais. A curiosidade de alguém vai ser cortada, tá? Você vai cortar aí alguém curioso,
Alguém... quando você corta, parece que alguém que é muito... Não sei, deram uma liberdade para uma pessoa aí, tá? Deram liberdade. E é uma pessoa muito astuta, ok? Me parece que vocês vão cortar essa pessoa nesse mês 10. É onde as coisas começam a prosperar. Quando você começa a não dar mais vazão para essa pessoa, as coisas começam a prosperar. Aqui, se não é você cortando, é você pondo muito limite nessa pessoa, sabe? Você fica aí. São cenários diferentes aqui, ó. Essa pessoa fica lá, você aqui, seja como for, tem uma segregação. As coisas vão começar a prosperar, inclusive você vai ter mais equilíbrio para identificar o que precisa, para prosperar o que precisa, criatividade melhor. No ambiente de trabalho aqui também, tá, pessoal? Vocês cortando, não sei, pode ser ambiente de trabalho aqui. Não sei se você sempre... Você tem uma pessoa muito perto de você. Tem uma pessoa muito perto de você que, eu não sei, te aconselha. Tem uma coisa que você vai pôr limites, tá? Nessa pessoa. Lembrando que é a raposa, tá? A raposa, ela é muito interesseira. Aqui vem comunicando para vocês uma oportunidade de uma viagem ou de alterações muito positivas. Vem chegando para vocês informações positivas que geram mudanças, geram fertilidade, a coisa começa a prosperar e a crescer. Trocas de comunicações serão importantes esse mês para você. Parece que expande o seu horizonte, as suas ideias, as suas percepções. Tem uma união de sucesso que vocês vão realizar. Pode ser do seu ambiente profissional, pode ser voltada à saúde, saúde holística. Independente de como for, aqui fala de um reconhecimento maior. Você no seu ambiente, o que você realiza no seu ambiente hoje, seja profissional, relações, vai estar muito mais... vocês estarão muito mais pés no chão. Aqui fala de uma proteção espiritual muito grande sobre vocês. Alguém vai tentar colocar uma informação falsa para você. Um exemplo, alguém fala uma coisa para você que não é nada daquilo. Também tem alguém que já se comunicou com você de alguma forma. Essa pessoa ela quer manter exatamente o que foi dito antes. A pessoa não quer que haja alguma alteração. Ela quer manter nessa energia da serpente alguma situação tóxica. A serpente, ela tende a seduzir, ela tende a... Essa pessoa quer manter algo num emaranhado, tá? Por alguma razão. Não quer que um emaranhado seja desfeito. Porém, nós temos a âncora. A estrela e o sol. Aqui fala pra mim de uma revelação, tá? Pode ser a revelação dessa pessoa ou do que essa pessoa fez pra vocês. Porque de alguma certa forma essa âncora vem falando pra mim que tem uma separação entre o que foi feito e o que essa pessoa quer manter ou quer fazer, entende? É como se fosse parado. Alguém parou alguma questão. E nessa pausa, em algo que trava, terá revelações e muita clareza, tá? Sobre quem é quem. Sobre quem é quem, tá? Então, essa pausa, ela foi essencial para que houvesse a clareza e algum tipo de revelação, tá, pessoal? Não tem nem o que dizer. Aqui, realmente, a coisa fica clara. Vai ficar escancarado.
Leoninas, eu vou fechar essa etapa para vocês e vou voltar com energia de trabalho e amor. Vamos falar de trabalho, energia de trabalho, mês de outubro, para os leoninos. O seu meio de trabalho, uma cobrança vai ser parada, tá? Envolve uma energia masculina por trás dessa história. Um excesso de trabalho, um excesso de cobrança. Aqui podemos estar falando da postura. Aqui está falando, no seu meio de trabalho, fala muito sobre o movimento num geral, não só seu movimento, mas parece que um movimento geral. Tem um excesso de cobrança, um excesso de fazer as coisas serem perfeitas e não são. Aqui para mim tem a queda de uma energia de que as coisas tenham que ser perfeitas dentro de um ambiente imperfeito. É como se alguém quisesse edificar algo nesse ambiente profissional que não tem como. Imagine levantar, edificar uma estrutura, um prédio sobre areia. Não dá. Não dá, tá? Precisa ter fundamento, fundamento, né? Fundamento, né? Criar uma estrutura para que se edifique. Então, essas cobranças excessivas de alguém, elas cairão por terra. Aqui tem uma ação muito abusiva de alguém, tá? Dentro desse ambiente profissional de vocês. E ela cai por terra. Pode ser um chefe, pode ser um cliente, não sei. Envolve uma energia masculina, tá? E essa energia, ela parte dessa pessoa. Para alguns, essa pessoa parece que tentava investir, tentava pressionar, tentava... não sei, essa pessoa fez alguma coisa de errado, tá? Ou se cedia muito. E essa pessoa, esse mês, ela vai... Eu não tô sentindo muita confiança nisso, tá? É uma pessoa que vai mudar a postura. Então, essa pessoa, ela pode se mostrar mais amorosa. Mas, na verdade, não é, tá? Olha isso. É uma pessoa falsa, tá? É uma pessoa que não é de confiança, vamos colocar assim, dentro do seu ambiente profissional. Essa pessoa tem interesses por trás. Essa pessoa, ela vai se mostrar muito falsa esse mês, tá? É uma pessoa muito próxima a você. Ou que quer, aqui é o As de Paus, As de Copas, quer firmar uma parceria com você e ela entende que para firmar, ele entende para firmar essa parceria com você, ou essa boa imagem para com você, essa pessoa precisa se mostrar mais amorosa. Mas aqui é mentira, tá? Aqui não vejo lealdade não, tá bom? Não vejo. Por trás dessa falsa amabilidade existe interesses, tá? Aqui podemos estar falando pessoas... esse homem pode colocar informações falsas, documentos falsos, alterações em contratos que você talvez não saiba, entende coisas que não são deixadas às claras para você no seu ambiente de trabalho, ok? E você vai perceber essa pessoa mais amorosa, se aproximando mais de você. Evidente que eu sei que essa energia aqui ela não vai ser para todos, tá? E tudo bem, ok? Para outros, independente se você é uma mulher ou um homem, tá? A energia tá muito masculina aqui. Vocês no seu ambiente profissional, parece que vocês tinham uma energia de muito... de serem também muito... cobrarem ou muito autoritários, ou você tinha essa autoridade, ou tem essa autoridade dentro do seu ambiente profissional. Mas esse mês você percebe que esse excesso pode ser até um excesso de trabalho, um excesso de se cobrar muito diante desse trabalho. Vocês vão
parar com isso, tá? Porque isso tá gerando muita insatisfação para vocês, ou uma certa depressão, a mente muito conturbada, muito preocupados, e vocês ainda assim, mesmo com essa ação muito masculina, tá? Então, por quê? Masculina por quê? Porque é a força do trabalho. Então, você sempre se colocando muita energia, muito, né, domínio dentro desse ambiente profissional. É um mês que vocês vão querer tornar a coisa mais leve, tá? Vocês vão, digamos assim, entre aspas, sensibilizar um pouco essa sua energia masculina, tá bom? Então, vocês vão trabalhar muito mais a energia de acolhimento. Pode ser que seja a energia natural de vocês. Colocar muita vitalidade, muita força, muita cobrança. E é o mês que vocês vão colocar mais empatia, tá? Seja para com você, para com a forma com a qual você trabalha, enfim, você vai querer se abrir de uma forma diferente no seu ambiente profissional, tá bom? Certo? É o que temos aqui. Quem está em busca de uma oportunidade nova, pessoal, que realmente é a busca, eu não vejo ainda uma concretização, tá bom? Mas é bem possível que vocês deixem para trás um trabalho que vocês tenham, ou uma forma que vocês tenham de atuar, tá bom? Vamos falar um pouquinho de amor, para quem está interessado. Vamos lá, leoninos. Amor, vamos começar pelos solteiros e em seguida para quem está num relacionamento. Vamos lá. Amor, mês de outubro. Opa. Energia de amor, mês de outubro, para os leoninos. O coração, a árvore e o cão. Olha, tem alguém que vai se aproximar de vocês, é uma pessoa para os solteiros, tá? É uma amizade aqui que tem um certo encanto por você, tem uma admiração por vocês. E eu vejo que vocês vão desenvolver sim, né? Ou se aproximar mais, ou se sentir mais acolhidos por essa amizade, que ainda é uma amizade, mas é uma amizade, assim, acolhedora, tá? Que vai aquecer o coração de vocês, solteiros, tá? Ainda vejo permanecendo na amizade. Mas, pessoal, valete de copas, 7 de copas e o 10 de copas. Então, assim, é uma amizade que vocês vão realmente... Pode ser uma amizade colorida aqui, pessoal. Porque tem muito carinho, tem muito amor, tá? Tem uma integração, tem uma sintonia, uma conexão muito especial para os solteiros. Então, vocês podem desenvolver uma amizade colorida nesse mês de outubro, tá? Aproveitem, sejam felizes. Vamos aqui para quem está no relacionamento. Leoninos que estão no relacionamento. Amor. Flores, paviana, luz, estrela e trevos. Quem está no relacionamento é um mês muito positivo, tá, leoninos? Vem falando aqui de vocês se dedicando ao seu parceiro, enfim, se dedicando mais a essa relação, algum tipo de restabelecimento, de cura, de harmonia dentro desse relacionamento. É um mês, parece que o casal pode se unir mais em prol da fé, em prol da saúde, ou em prol de uma harmonia. E eu sinto que isso pode ser ofertado pela parte feminina da relação. A parte feminina pode estimular isso no casal, tá? Então, quem se identifica com a energia feminina vai estar estimulando isso, né? Esse movimento muito positivo dentro desse relacionamento. Por quê? Porque ainda tem vocês podem ter algum tipo de dificuldade de trocas, tá? Algum ponto em divergência que não tá combinando ali, e tudo bem, porque o casal é assim, cada um tem a sua, né, a sua individualidade também. E tudo certo, mas as questões aqui, elas se equilibram, tá? Então, são coisas que vocês não conseguem, esse atrito, né, o pequeno atrito, ou a dificuldade de... não sinto a dificuldade de equilibrar, mas é uma coisa que já há muito tempo estava travando ou parada na energia de vocês, do casal. Tava criando alguma aspereza na troca de vocês. E esse mês vocês conseguem ter uma clareza ou ter a harmonia necessária para equilibrar. Eu vejo vocês equilibrando, tá? Então, eu vejo aqui uma boa relação, sinto uma energia madura, realmente para transmutar o que precisa dentro desse relacionamento. Certo, leoninos, vamos para a mensagem final. A mensagem final para Leão, mês de outubro.
Pena de águia. Símbolo de visão aguçada representa a clareza de propósito e a perspectiva firme em direção à promoção de valores. Aspire por visão aguçada e busque perspectivas amplas. A verdadeira motivação surge quando ousamos ir além do comum. Voe alto e enxergue o vasto horizonte. Desafie a crença de que não pode ser rica na matéria e no espiritual simultaneamente. Permita-se prosperar materialmente enquanto nutre as riquezas espirituais. São os valores. Observe os valores de uma forma diferente. Leão, que Deus abençoe você. Que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.